Então aqui eu vou estar gravando uma aula aqui do que é construtor de uma classe em Java, para eu lembrar futuramente e não esquecer. Nessa classe conta aqui, nós criamos 3 construtores, apenas para entender que a gente pode ter mais de um, com parâmetros diferentes, com o mesmo nome, né? Mas com parâmetros diferentes, e a gente consegue chamar em sequência. Por exemplo, esse this que está aqui, abre e fecha parênteses, vazio e ponto e vírgula, chama esse construtor aqui de cima. Esse que está aqui vai chamar esse aqui, ou seja, todos serão lidos. Dependendo do parâmetro, por exemplo, esse aqui a gente tem um parâmetro double e do tipo inteiro. Quando a gente for instanciar um objeto aqui, o próprio Java vai identificar qual construtor a gente está chamando. Por exemplo, aqui a gente tem os 3 construtores, a gente pode escolher qual que é. Mas, por exemplo, se eu não colocar nada nos parâmetros, ele já vai no primeiro, né? Ambos serão chamados. Mas aqui, se eu colocar um double, né? E aqui, se eu colocar 3 parâmetros, 2 do tipo double e 1 do tipo inteiro, ele já vai automaticamente escolher esse construtor aqui. Então, para que servem os construtores? Na verdade, ele é muito útil. A gente pode usar ele, por exemplo, para contar quantas instâncias eu criei daquele objeto, quantos objetos eu tenho. Dessa forma que eu fiz aqui, a gente fez em sala ontem. O que a gente fez? A gente criou aqui um atributo estático. Esse estático, então, ele vai valer para a classe, não para o objeto em si. Então, para todos os objetos, ele vai ser o mesmo valor, porque ele está na classe. Então, ou seja, ele aqui vai contar quantas instâncias eu criei desse objeto. Esse de baixo aqui está só copiando o valor, só que ele não é do tipo estático. Aqui ele não é do tipo estático, então esse atributo, o valor desse atributo vai ser diferente para cada instância, para cada objeto. Diferente do total de contas, que é um atributo estático e vai sempre ser igual para todos os objetos. Nesse caso aqui, a gente colocou dentro do construtor. A gente poderia ter colocado em uma função aqui estão os getters, setters, né? Poderia ter criado uma função para fazer isso. Mas já aproveita o embalo do construtor, né, que ele só acontece uma vez, só executa uma vez, e faz isso na instanciação do objeto, certo? Para criar um construtor é muito simples. A gente coloca o nome da classe, nesse caso aqui o nome é conta, né? Vamos criar outra classe aqui para ficar mais fácil de entender. No cliente, a gente colocaria cliente. E aqui os parâmetros, certo? Aqui os parâmetros. Opa. E aqui dentro a gente poderia, por exemplo... Deixa eu só entender aqui que não deu certo aqui. String, nome... Sei que só tô vendo aqui só pra confirmar o negócio. A gente pode dar um printl aqui, por exemplo, cliente, cliente 1, por exemplo. Quando essa instância for criada aqui dentro da conta, aqui pra gente estar vendo, se bem que aqui não tem o método main, né, o método principal, mas era pra gente estar vendo aquela mensagem, porque a gente criou aqui um construtor que vai dar essa mensagem. Vamos testar aqui. Teste construtor, executar arquivo. Tá certo, criou uma conta, cliente 1, certo? Criou outras contas aqui. Na verdade, tá certo, ó. Perfeito, ó.
essa mensagem aqui está indo de baixo porque, ó, primeiro ele dá uma instância lá, né? Aqui ele vai dar uma instância primeiro do cliente, depois que ele vai chamar o construtor dela, né? Então por isso que a gente vê a mensagem aqui lá do cliente primeiro. Mas é isso então o construtor. A gente pode ter então aqui, como está aqui de exemplo, vários parâmetros diferentes, né? Aqui a gente tem um double, a gente tem um int também, e nós poderíamos passar esses valores, né? Aqui no método principal, como eu passei aqui, ó, certo? Olha lá, esse aqui é aquele atributo estático que eu mostrei lá. Ele está contando quantas contas a gente tem, certo? Então é isso. Construtor é isso. Construtor é não é um método, mas ele é essas linhas de código aqui só são executadas uma vez. Você pode ter mais de um construtor e pode chamá-los, né? O de baixo pode chamar o de cima, e esse aqui pode chamar outros dois de cima, e todos acontecem simultaneamente quando a instância da classe é criada.